Bom dia, irmãos. Aí, então quarta-feira, quartou, glória a Deus, verdade. Meio da semana já. Final de semana acho que tem um galetinho. Ouvi dizer. Amém, irmãos? Então quarta-feira é dia de oração, uma breve palavra. Vamos começar fazendo uma oração pela palavra e depois a gente ora pelas nossas questões semanais, ok? Peço que você feche seus olhos, recline sua cabeça se for de sua vontade. Pai, em nome de Jesus, somos gratos ao Senhor, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Somos gratos também pela Tua presença nesse local, porque o Senhor disse que estaria, Deus. O Senhor disse que onde estiverem mais de uma pessoa, mais de duas pessoas, mais de 3 pessoas, ali o Senhor estaria, Deus. Então, muito obrigado pela Tua presença, Senhor. E que a gente realmente possa ter consciência, Deus, de que a Tua presença é algo extremamente especial. De que o Senhor, Deus, é um Deus que merece toda a honra e toda a glória. E que a gente realmente deve cultivar, Deus, os princípios e valores que o Senhor tem nos ensinado pela Tua palavra. Então, em nome de Jesus, Deus, vai abrindo o coração de cada irmão que aqui está, vai abrindo o meu coração e vai nos dando, Deus, a liberdade no Espírito para tanto passar a Tua palavra quanto aqueles que vão recebê-la. E que em nome de Jesus, Deus, o Senhor seja glorificado nesse exato momento. É o que te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, irmãos? Então o texto bem conhecido, Mateus 15. Mateus 15, senhores. Vou falar de uma situação interessante que Jesus, um ensinamento muito interessante que Jesus trouxe para os religiosos da época. Mateus 15. Versículo a gente vai ler do 8 em diante, ok? Mas o que aconteceu aqui foi o seguinte, Mateus 15, do 8 em diante. O que acontece aqui é o seguinte: alguns homens da lei, alguns religiosos, né, fariseus, e quando a gente fala fariseu, a gente normalmente usa um termo depreciativo, pensa, né, como de uma forma depreciativa, porque Jesus realmente batia muito de frente com eles. Mas eles eram extremamente zelosos, isso era fato, religiosos ao extremo. Só que a religião tomou o lugar de Deus. Esse foi o problema dos fariseus. E isso a gente vai ver nesse texto. E vamos lê-lo, amém? Do 8 em diante. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas é o que sai da boca. Isto sim contamina o homem. Vamos lá para o 17. Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado no lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falso testemunho e blasfêmias. Amém, irmãos? Então, rapidamente aqui, só para a gente entender o contexto, os fariseus chegaram e questionaram Jesus sobre uma situação. O Senhor não diz que é homem de Deus? Por que seus discípulos não quebram as leis, quebram as regras, sendo que eles comem sem lavar as mãos? Eles tinham o costume de lavar, todo fariseu tinha o costume de lavar até os cotovelos quase aqui, antes das refeições, e se não fizesse aquilo era realmente considerado para eles como uma ofensa à religião. E é interessante porque Jesus não trata como pecado. Você vê a intensidade disso? Eles não se importavam com o pecado, eles se importavam com a religião. Aí Jesus vem e trata eles exatamente na essência do Evangelho. Que o Evangelho quer tratar o homem de dentro para fora. Porque as ações externas, elas têm que refletir o que vem o que você é por dentro. E é aí que Jesus dá de frente com eles quando ele bate e diz assim, ó: esse povo
me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Porque o coração dele estava na religião, estava em executar a tarefa de forma exímia, ao ponto de se tornarem irrepreensíveis, mas não por amor a Deus, e sim para a glória humana própria. E é muito perigoso, nós, seres humanos, quando começamos a tomar atitudes em prol de serem bem vistos. Porque os fariseus viviam assim. Eles caminhavam de uma forma a terem pompa na sociedade. Eles eram bem vistos pela sociedade. Porque era uma sociedade que não tinha toda a revelação de Deus e tinha o quê? Tinha a religião, que na medida que o tempo foi passando, ela foi se tornando um peso, um fardo tão grande, tão pesado, que a sociedade quase se dividiu. Existiam fariseus, escribas, saduceus, essênios e várias ramificações de estilos de pessoas que viviam a religião da forma que interpretavam, mas todos de forma radical. Existiam até os zelotes, que eram uma das ramificações religiosas de pessoas que eram agressivas. Eles eram assassinos também, entende? E aí esse é o perigo que eu queria trazer para os irmãos. Por quê? Porque é muito fácil a gente se perder na religiosidade, irmãos. E é muito perigoso a gente esquecer que a verdadeira religião, ela brota do coração entregue ao Senhor. Porque lá no final, Jesus vai falar o quê? Que o que contamina é o que sai da boca. Por quê? Porque aquilo é reflexo do que o cara realmente é. E se o coração do cara tem homicídios, adultério, se foca em prostituição, furto, falso testemunho, ou até em último caso blasfêmias contra o Senhor, duvidando, questionando a existência. Se o coração do cara carrega essas coisas, significa que esse cara não tem o Espírito Santo de Deus. Isso é lamentável, porque automaticamente ele não é um filho de Deus. Ele é um filho da ira, é o que a Bíblia chama. Então, eu deixo um conselho para os irmãos. Por quê? Olha para dentro do seu coração. Como que você tem visto o mundo? E quando eu falo o mundo, não estou tratando de casas, carros e tal. Eu estou tratando das pessoas. Como é o seu relacionamento com as pessoas? E não estou falando só de falar a maneira que você as avalia, que você as julga, que você fala delas. Porque isso vai revelar como que está o teu relacionamento com Deus. Sabe? Lembra, irmão, que Jesus falou o seguinte também, que o homicídio não é matar uma pessoa ali. O homicídio é matar uma pessoa aqui. Já é considerado homicídio, já é considerado pecado. Então, lavar a mão, que eles lavavam, um costume religioso. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, os irmãos me perdoem. O cara chega aqui e ora 15 minutos de joelho, mas o dia todo tá julgando, tá falando mal, não tá perdoando. Te perdoar, irmão, não é opcional, não. Jesus já falou, meu irmão. Quer ser perdoado? Perdoa. Não perdoou? Não vai ser perdoado. É a regra, guerreiro. Sabe? Então, Deus nos traz esse alívio também. Porque se você parar para pensar, é a melhor forma de viver. Porque eu fico imaginando a vida de uma pessoa que tem um coração desses, que carrega aí essa, se eu pegar eu mato, que raiva, que ódio, cheio de ira. Ou, por exemplo, sempre pensando na questão dos adultérios, furtos, prostituição, sabe? É um coração pesado, porque esse coração, ele está principalmente num lugar como o nosso, que a gente está o tempo todo falando do Evangelho, falando do Senhor, ouvindo louvor, tendo culto. Um coração desse vai bugar, guerreiro. E uma hora vai ter que escolher. Então já começa a avaliar a partir de agora, entendeu? Coloca seu coração na berlinda, irmão. Bota ele no filtro. A Bíblia fala para a gente sempre estar nos avaliando. E a gente nos avalia de acordo com a palavra.
Ontem o irmão falou uma coisa interessante, baseado no texto de João, que quando João comeu a palavra e caiu no estômago dele, e a palavra caiu amarga, né? Então, eu achei muito interessante quando o Juca falou que quando ela cai amarga, por que ela cai amarga? Porque o nosso corpo não está acostumado com a palavra, não está acostumado com a santidade da transformação da palavra. Mas, na verdade, melhor seria o inverso. Que ela entrasse amarga, mas que quando caísse no nosso corpo, caísse doce. Quando a gente chegar nesse nível, que se ela chegar batendo, mas quando você olha para você e fala, não, graças a Deus, ela condiz com a minha vida. O que está escrito aqui, está escrito aqui. E está escrito aqui, na minha vivência com os irmãos. Lembre, irmão, que esse ambiente terapêutico talvez seja a maior oportunidade da sua vida de botar em prática os preceitos do Evangelho. Sabe por quê? Porque quando você voltar para a tua vida lá fora, normalmente as pessoas usam máscaras. E a máscara impossibilita de você ter um relacionamento sincero. Então no trabalho, as pessoas vão ter relacionamentos superficiais. Muitas vezes na família a gente tem relacionamentos superficiais. E aqui, meu irmão, a gente é intenso. Por quê? Porque a gente está tudo no mesmo barco mesmo. Então quer saber, meu irmão? É isso mesmo. Só que aí que tá. É uma oportunidade de deixar de ser esse cara que não tá nem aí pra nada, ou que rasga mesmo, para se tornar um cara que resolveu amar. Porque o seio do Evangelho, o cerne do Evangelho é esse, irmão, é amor. Por quê? Porque Deus é amor. E se você pretende viver a proposta da vida desse Deus, irmão, te prepara para amar, guerreiro. Teu coração tem que ser voltado em amor ao próximo e a Deus. Amém? Sem tomar mais tempo, porque hoje é dia de oração. Espero que os irmãos tenham sido abençoados por essa palavra. Amém, irmãos? Vamos orar então pela nossa semana, pelo nosso dia. Amém? Senhor, em nome de Jesus, que somos gratos a Ti, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Mais uma vez eu digo, porque o Senhor tem feito maravilhas, Deus. Esse tempo nesse lugar é oportuno, Deus, para que a gente possa realmente lapidar o coração, permitir que o Senhor lapide nosso coração. Mas se a gente fecha as portas, Deus, o Senhor não vai arrebentar. Então, em nome de Jesus, Deus, nos convence, Espírito Santo. Nos convence da necessidade que o homem tem, porque o homem tem na sua essência, por natureza, o mal, Deus. Mas quando o Teu Espírito chega, falando do Teu amor, Deus, e provando a nós que o Teu amor é a melhor opção de vida, a nossa vida se torna realmente um fardo leve e é transformado. Baseado nisso, eu oro sobre a vida de todos os irmãos que aqui estão e também sobre a minha, Senhor, porque eu não sou diferente de forma alguma. Em nome de Jesus, Deus, continua essa atuação maravilhosa que o Senhor tem feito na vida de cada um aqui, Deus. Porque o Senhor iniciou uma boa obra e a palavra diz que o Senhor é fiel e irá concluí-la, Deus. Sabemos que existem níveis de consciência em relação ao Senhor, Deus, mas que todos aqui cheguem ao nível de varão perfeito, como a Tua palavra diz, Deus. Que todos aqui possam experimentar o relacionamento verdadeiro e sincero com o Senhor, que dá alegria, Deus, que dá paz, Senhor, que nos faz ser homens abençoadores, Pai. Nos faz ser bênção na vida da nossa família, Deus. Nos faz ser bênção na vida dos nossos amigos, dos nossos irmãos, Senhor. Então, como primeiro pedido, eu queria pedir, transforma os nossos corações, Senhor. Porque se não for esse o primeiro pedido, Deus, todos os outros não têm valor nenhum, Senhor. Se não existe um coração transformado, Deus, a oração é vã, Pai. Talvez nós possamos ser religiosos, possamos ser o que for, Deus, mas a única coisa que nós não somos irmãos do Senhor Jesus Cristo. Então, em nome de Jesus, oramos ao Senhor, Deus, transforma os nossos corações, nos dá um coração de carne, um coração voltado, Deus, à Tua obra, Deus, ao Teu reino, Deus, e a convencer, Senhor, as pessoas, pelo poder do Teu Espírito, da Tua existência para a Tua glória, Pai, em nome de Jesus. Como segundo pedido, quero orar pela vida do Seu Daniel, Senhor, que tem passado por algumas dificuldades de saúde, Pai, em nome de Jesus. Junto à igreja eu oro, Pai, que o Senhor venha derramando sobre a vida dele, Deus, a bênção e a unção, Deus, da cura sobre a vida dele, Pai. Que tudo quanto ele venha passar, venha ser acompanhado e abençoado pelo Senhor, que é o Deus que provê, Deus, a cura, Deus.
Tu és o Deus da cura. Então oramos sobre a vida do Senhor Daniel, em nome de Jesus, Deus. Proclamamos a cura do Senhor sobre a vida dele, Pai. Oramos também sobre a liderança dessa casa, o Vinícius, o Juca, Pai. Que o Senhor venha trabalhar na vida deles, Deus, cada vez mais e mais, fazendo deles homens cada vez mais próximos ao Senhor. Que quanto mais eles estão perto do Senhor, mais nós também logo atrás chegamos, Deus. Porque eles são os nossos guias hoje, que nos ensinam, nos mostram o caminho. O Senhor tem usado a vida deles para nos abençoar. Então, em nome de Jesus, Pai, abençoa grandiosamente a vida desses homens e das suas esposas e de suas famílias, Senhor. Quero orar também sobre o desafio jovem de Nova Trento, Pai, que em nome de Jesus o Senhor continue a prosperar essa obra. Eu fico abismado com o que o Senhor já tem feito e, Deus, eu não imagino como vai estar esse lugar daqui 3 anos, Deus, porque o Senhor é maravilhoso, Deus. Tu és santo e poderoso e tem feito grandes obras. E quando eu falo em obras, não estou falando de paredes, Deus. Eu estou falando de corações convertidos ao Senhor. Eu tenho visto milagres nesse lugar, Deus. Então, em nome de Jesus, obrigado por cada coisa que o Senhor tem feito, Senhor. Eu tenho certeza que em breve nós vamos ter 2 murais de vencedores, Deus. 2 murais cheios de vencedores, Deus, que permaneceram de pé, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus também oro, Senhor, sobre os familiares de cada irmão que aqui está, Deus, e sobre os meus, Pai. Pedindo que o Senhor abençoe a semana deles, Deus, que eles possam ir e vir, fazer o que tem que fazer, trabalhar e voltar do seu trabalho e viver de uma forma segura e abençoada pelo Senhor. Mas principalmente eu oro, Pai, que cada membro das nossas famílias venha também ter a oportunidade de conhecer o Senhor. Porque quem não conhece o Senhor, Deus, está perdido, está no escuro, está palpando no escuro, Pai. E nós não queremos isso para as pessoas que nós amamos, Deus. Então, em nome de Jesus, declaramos, Senhor, que o Senhor visite, Deus. Pedimos que o Senhor visite, Deus, os nossos lares, Deus, com a bênção santa e poderosa do Senhor, Deus, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Quero orar também, Pai, em nome de Jesus, pelos irmãos que já saíram aqui do desafio, Deus. Que o Senhor realmente venha estar abençoando os caminhos deles, protegendo os caminhos deles, Deus. E que eles possam estar sendo frutíferos onde estão, Pai. Como alguns já têm feito, Deus, trazendo tanto pessoas para cá, levando pessoas aos templos que proclamam que tem o corpo de Cristo, Deus. Em nome de Jesus, obrigado por cada pessoa que encontrou o Senhor em toda a história do desafio jovem. Cada pessoa que encontrou o Senhor nesse lugar, eu te agradeço em nome de Jesus, Deus. E eu oro pela vida dessas pessoas. E para finalizar, Deus, eu peço a bênção sobre a nossa semana, Pai. Que em nome de Jesus, dessa quarta-feira até a outra quarta-feira, que o Senhor nos proteja, Deus. Que o Senhor nos abençoe, Pai. Que o Senhor nos inspire nas leituras e nas ministrações, Deus. Que o Teu Espírito faça morada nos nossos corações. E se existe um coração que ainda está fechado, que Teu Espírito convença ele do pecado, da justiça e do juízo, para que quanto antes ele se abra e experimente a maravilha que é viver ao Senhor, Deus. Em nome de Jesus, declaro sobre a vida de cada irmão aqui, Deus, a vitória do Senhor, Pai. Porque o Senhor é um Deus absoluto e ninguém está aqui em vão, Deus. Eu creio assim, Pai. É assim que eu creio, Pai, que todos aqui estão sendo ministrados pelo Teu Espírito, Deus. Então, em nome de Jesus, Deus, para finalizar essa oração, queremos glorificar o Teu nome pelas nossas vidas, pelo nosso tempo de sobriedade, Deus. Pelas nossas vitórias, Pai, pelo desenvolvimento que temos tido aqui dentro, Senhor, e principalmente, Deus, pela oportunidade de salvação, Pai, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor usa a nossa falha, que é a dependência química, para nos dar uma oportunidade grandiosa de salvação. Então, Deus, que a gente realmente consiga virar essa carta, Pai, para que realmente, Deus, a gente possa chegar não apenas a superar a drogadição, mas possa conseguir, abençoado pelo Senhor e movidos pela graça do Senhor, alcançar a salvação pela Tua misericórdia. É o que nós pedimos, crendo, Senhor, que já recebemos do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero orar também pelo alimento sobre essa casa, pelo café da manhã que vamos tomar agora, Pai. E pedir que o Senhor continue a abençoar as nossas vidas, Pai. Continue a abençoar essa casa com mantimentos, Deus. E que em nome de Jesus, essa quarta-feira seja tão abençoada quanto o Senhor fez para que ela seja, Deus. Quanto o Senhor
iniciou esse dia, eu sei que o Senhor tem um plano maravilhoso para cada um de nós, Deus. Que cada um possa terminar esse dia, Deus, abençoado, satisfeito e realmente movido pelo Senhor. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Uma salva de palmas ao Senhor, irmãos. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Pai. Amém, irmãos? Então agora vamos tomar nosso café e bênção. Valeu? Deus abençoe, irmãos.